Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos a mais um ano letivo da nossa maravilhosa escola chamada Terra. Que ele seja um ano letivo de muita paz para nós, em trabalho de evolução, porque às vezes a gente busca uma paz externa e nós precisamos da paz interna. O ano letivo do planeta Terra, nossa escola amada, encerrou-se com vitórias, com derrotas, com alegrias, com tristezas, com realizações, com frustrações, com esperanças, com amarguras. Encerrou-se também com nascimentos felizes, nascimentos tristes e também com partidas, desencarnes, trazendo tristeza para o nosso coração. Todo ano letivo de uma escola, ela transita por acertos e erros. E dentro deste acertos e erros, nós vamos ensinando quem está conosco. Então, de uma forma bem ampla, somos mestres e alunos uns dos outros. Alguns nos ensinam a alegria, outros a esperança, outros a resistência, outros o recomeço, alguns a paciência, outros mais a tolerância, e alguns nos ensinam que temos que perdoar. E o perdão é uma das coisas mais difíceis para nós, e por causa disso que nós somos aluno repetente nesta escola, por causa do perdão. E ele é uma das virtudes mais difíceis de conseguir e a virtude mais difícil de manter-se a paz no coração. Por causa disso, o nosso coração, que representa as emoções, na época que Jesus, encarnado, o diretor-geral dessa escola, encarnou para ensinar o que é o amor e o perdão e de que maneira nós deveríamos adquirir estas virtudes, deduzia-se que as emoções estavam no coração. E por muito tempo pensou-se que o coração governava as emoções. Depois foi abandonado essa ideia porque a ciência nos provou que tudo, absolutamente tudo, estava na nossa cabeça. E só muito recentemente, através da psicologia, nascendo aí no final dos anos 50, que não, o coração, ele representa figuradamente as emoções, porque ele pulsa todo o nosso sangue, e é no nosso sangue que correm os peptídeos que trazem as emoções lá do nosso cérebro. Mas Jesus, ele fala disso em sua época. Todo o evangelho de Jesus é lindo, é extraordinário, é um manual de fábrica para que nós saibamos como funciona a escola que nós somos alunos repetentes e que recusamos de ler o manual, e é por causa disso que continuamos repetente. Todo o manual é extraordinário, mas tem um que é mais espetacular, mais extraordinário, cala mais fundo do que os outros, no meu conceito. Fique bem claro, no meu conceito. É o capítulo 3, o Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Porque este Evangelho, ele fala da esperança. Jesus nos dá a esperança de como é que nós devemos nos comportar nesta escola. E em todas as outras escolas que vamos participar ainda, e também para recordar daquelas que já viemos. Este Evangelho, ele é todo esclarecido por Agostinho. E Agostinho traz de uma maneira extraordinária a profunda
as profundas palavras de Jesus. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Por que nós não devemos turbar o nosso coração, perturbar o nosso coração? Porque quando nós fazemos isso, nós não conseguimos entender o motivo da vida física. E a vida física tem um motivo extraordinário explicado neste Evangelho, quando Agostinho nos esclarece que há escolas onde nós somos tão simples, tão ignorantes, tão ausentes de nós o bem e o mal, sem nenhuma posse ainda do livre-arbítrio, numa convivência tão próxima de Deus, que os nossos historiadores do passado retrataram este lugar como um jardim de Éden. Porque nós não sabíamos a diferença do bem nem a do mal e não tínhamos posse do livre-arbítrio. E Agostinho nos esclarece que nós já passamos por escolas inferiores que têm uma condição totalmente material, nenhuma consciência da vida espiritual ou de Deus. A matéria é que impera neste lugar. Por conseguinte, todas as consequências da matéria. Depois ele fala de mundos primitivos, onde a matéria ainda predomina, mas os homens, os seres, os habitantes desta escola já começam a buscar uma causa da lei natural, uma causa moral ou ética. Não importa a semântica que damos para esta informação. E aqueles que já vão compreendendo que há algo maior e superior à própria matéria, começa a ensinar, formando as primeiras escolásticas da época, dizendo que o homem precisava pensar em algo mais no futuro e que se ele fosse bom, fazendo as lições corretamente, ele teria uma recompensa, mas que se ele não fizesse, ele seria punido. É inacreditável que nos nossos tempos modernos, hoje, século XXI, a ciência descobre que o nosso cérebro funciona com a punição e a recompensa. Exatamente como eles imaginaram lá nos mundos primitivos. E nós trazemos isso porque passamos por essas escolas. Na Terra, não sabemos. Mas passamos por mundos primitivos. A Terra foi primitiva? Sim, muito primitiva. Depois nós temos mundos que são chamados de expiações e provas, onde o mal predomina e os homens lutam para vencerem os seus instintos e adquirirem sentimentos, ou seja, equilíbrio nas emoções. Mais uma vez, não turbar o coração, porque a emoção ela é um processamento de dados, de como nós reagimos ou agimos diante de certas coisas, e sentimento é o nome que damos a estas emoções. Então, acontecem coisas na nossa vida e essas coisas que acontecem nos deixam tristes. E às vezes acontecem situações que nos levam a desviar do nosso verdadeiro propósito e do nosso caminho. Estes são os mundos de expiações. O mal predomina. Depois vem mundos regenerados. Os mundos regenerados, o bem predomina, mas as pessoas que ali vivem, os espíritos que ali vivem, ainda tem provas para passar, não tem mais expiações. Mas estas provas não estão relacionadas com vínculos, laços de afetos e desafetos com as pessoas, como nos mundos de expiações e de provas.
Nos mundos de expiações e provas, nós temos laços de desafetos e laços de afetos, e as provas e expiações está no fato de que nós às vezes aceitamos e outras vezes não aceitamos, e esse não aceitar é a ausência do perdão. O mundo de regeneração também são escolas para que nós tenhamos um descanso das nossas fadigas pelas expiações e pelas provas. E aí vem outras escolas, que são as escolas de mundos felizes. As escolas de mundos felizes têm uma característica muito interessante, que a população, os alunos, os estudantes deste lugar, eles não caminham como nós, eles deslizam informações de Agostinho. E também, por a sua vontade, alçam voos pelos ares. Ou seja, semelhante aos anjos. E é por causa desse anseio, e é por causa desse olhar nosso nessas outras escolas, é que nós trazemos essas imagens e esses sentimentos de anjos também. Porque não significa que você está no mundo feliz que você não pode cair moralmente. Pode sim. E ter que recomeçar, e os nossos historiadores retratam isso como anjos caídos. E muitas vezes, e muitos de nós cruzamos por eles. E vem as escolas celestes. As escolas celestes que o nosso diretor-geral chamou de céus, não tem mais nenhum tipo de experiência para viver, não encarnam. Então, quem vive nessas escolas não tem corpo físico, e eles sabem de todas as coisas. Este é o nosso destino. E como no primeiro mundo, onde nós temos a ausência do bem e do mal, no último mundo também vivemos na presença de Deus, o Criador. Então, nós começamos na presença de Deus, experimentamos e desviamos, e chegaremos um dia na presença de Deus. A Terra, muitas vezes, e nós mesmos muitas vezes falamos que ela é uma escola de expiações e provas. Só que este Evangelho, capítulo 3, diz que não, que a Terra não é uma escola de expiações e provas. A escola de expiação e prova, o mal predomina. A Terra, segundo Agostinho, neste Evangelho, há mais de 200, quase 200 anos, nos diz que ela é uma escola de transição. Ela está saindo de expiações e provas para entrar na regeneração. Então, quando o mundo é de transição, quando o bem e o mal se equilibram, então nós poderíamos figurar 50%, 50%. Mas por que é que nós enxergamos tanto o mal e não enxergamos com tanta relevância o bem? Agostinho nos esclarece neste Evangelho que é por causa das nossas experiências em escolas mais difíceis do que a Terra, porque ele nos diz que neste Evangelho, ele nos diz que nós não estamos presos a uma escola como muitos acreditam. A síndrome de Gabriela, eu nasci na Terra e eu vou ficar na Terra o resto da minha vida, eternamente serei terra. Agostinho diz que não, que nós ficamos em cada escola de acordo com o nosso estágio de aprendizado. E nós podemos ir para outros e voltar para a Terra em missões, por exemplo. E nós podemos nunca mais voltar para a Terra. Há espíritos que amam a Terra de tal maneira que já poderia estar em outros mundos e prefere a Terra. Sim, e todos esses espíritos participam da falange do diretor-geral. Vamos dizer que eles são subdiretores.
Aí entra Bezerra de Menezes, Agostinho, o próprio Pedro, Paulo, porque todos eles foram esclarecidos. Eles tiveram até o desejo de ir, conta-se numa das obras, que eu não vou me lembrar o nome agora, que Pedro, ao ser executado e perceber que ele tinha vencido todas as suas provas, todas as suas expiações, e estava totalmente transformado em um espírito de luz, e ele começa a alçar direção a outros mundos, feliz, todo feliz, e ele se encontra com Jesus que está vindo para a terra, e ele pergunta: mestre, para onde ires? E ele diz: para a terra. Mas não estás nos mundos felizes? Não, eu preciso cuidar da terra. E aí ele diz: então eu também não vou. E volta para auxiliar Jesus. E a mesma coisa aconteceu com Bezerra de Menezes, quando Celina, sua amiga espiritual, diz para ele, oferece para ele os mundos felizes, e ele então diz que enquanto um só homem na terra chorar, é na terra que ele vai trabalhar. E isso pode acontecer conosco também, se nós tivermos esse almejo de melhorar-nos para ensinar. Por isso que no início eu disse que nós somos mestres e alunos uns dos outros, no sentido de que quando nós ensinamos e aprendemos, e quando aprendemos e ensinamos, nós já estamos exercitando, encarnados, a nossa posição de amigos espirituais, que são os nossos professores particulares para o futuro. Porque cada um de nós encarnado na Terra tem ao seu lado um professor, que nós chamamos esse professor de amigo espiritual, e muitas vezes nós não ouvimos o que ele diz. Ele diz: não faça o mal, e a gente faz o mal. Não desvia, a gente desvia. Não faça isso, e a gente faz. Não teima, a gente teima. Não vai por ali que você vai quebrar a cara, e a gente vai e quebra a cara. E aí a gente diz assim: não sei que mal que eu fiz para Deus. Para Deus nós não fazemos nenhum mal, mas para o coitado do nosso professor que está do nosso lado, há muito tempo, eu não me lembro, eu era adolescente, teve uma propaganda de um banco, não me lembro qual era o banco também, acho que era o Bradesco, que tinha um anjo que corria atrás da pessoa. Então o anjo sentava de canseira porque a pessoa dava muito trabalho, e a propaganda falava no final assim: não seja assim, porque o seu anjo da guarda pode desistir de você, né? E ali o anjo, o amigo, estava tentando fazer a pessoa melhorar. Conosco também acontece isto. E a gente vê isso com muita clareza na Terra, no mundo de transições, onde o bem e o mal se equilibram. Nós podemos e devemos todos os dias escolher fazer o bem, e às vezes escolhemos fazer o mal. O mal já é uma coisa adquirida, nós já aprendemos desde o nosso início, e é aí que Agostinho diz que é mais fácil para nós fazer o mal, é mais fácil para nós falarmos do inferno, é mais fácil para nós pintarmos o inferno, porque nós já temos esta experiência desta situação. Mas nós não podemos falar daquilo que não conhecemos. E aí vem a nossa dificuldade de tentar imaginar esses mundos felizes que eu acabei de descrever, e não fui tão longe assim, porque o regenerado já é um mundo feliz. Não há um mal no mundo regenerado. Todas as pessoas praticam o bem. Todas as pessoas falam do bem. O bem é uma virtude que faz parte da virtude maior chamada amor. O amor, a palavra amor sozinho, ou dizer eu te amo e ser absolutamente isso, eu te amo, não quer dizer nada, não serve para nada, pode jogar no lixo, porque o amor ele só tem uma função se ele for um conjunto de virtudes. Paciência, carinho, perdão, aceitação, tolerância. E ensinar, ajudar, apoiar, renunciar, recomeçar, todas essas coisas estão dentro desse conjunto de virtudes que é chamado de amor.
Então, muitas vezes mesmo, nós falamos que amamos os nossos filhos, mas ignoramos os filhos dos nossos vizinhos, e Jesus esclareceu que quem amava os que te amam, os que te são próprios, que são do seu sangue, não estava fazendo nada demais, porque os gentios da sua época também faziam isso. Então, nós estamos aqui encarnados para ir muito além do que nós imaginamos. Agostinho nos esclarece um outro ponto muito interessante de por que a escola, sendo um planeta, uma escola de transição, ela tem lugares de muita dor e lugares verdadeiros edílios. E por que há tanto êxodo dentro da própria terra? E por que nós não devemos reclamar do Brasil, tudo dentro deste Evangelho? Não tem a palavra Brasil no Evangelho. Do terceiro, ele diz que quando nós estamos num lugar, não vamos pegar aí a Europa por isso, como figuração, porque é mais velho em experiência, e são regiões da nossa escola mais velhas do que o Brasil. Quando nós não conseguimos mais aprender naquele lugar, nós sofremos um êxodo, nós somos tirados daquele lugar e colocados num lugar mais primitivo, iniciante. E é isso que acontece com o continente da América. Ele é primitivo comparado à Europa, porque o Brasil, por exemplo, só tem 500 anos. Então nós estamos na Terra e já como exilados dentro da própria Terra, porque saímos da Europa que nós tanto imaginamos e que nós tanto idealizamos, para viver numa região da escola mais delicada que é o Brasil. Então, quando nós criticamos o nosso país, ou criticamos os nossos governantes, nós estamos completamente errados, porque na verdade nós temos que criticar nós mesmos, que se aqui estamos é porque não aprendemos a lição de lá. E se nós quisermos voltarmos para lá, há necessidade de aprender as lições de cá. E quando nós não conseguimos aprender em nenhum setor, em nenhum departamento dessa grande escola, que é linda e maravilhosa, então nós somos convidados a conhecer outra escola. E é por isso que ele diz neste Evangelho, de uma maneira tão bonita e tão clara, assim, que nós não precisamos aprender nada, absolutamente nada, não precisa fazer nada, não precisa melhorar nada, pode teimar e fazer tudo que bem quiseres. Mas não se esqueçam que terás que colher as consequências e será convidado a viver em mundos diferentes, em escolas diferentes da Terra. Então não é proibido fazer. É proibido fazer, é pecado fazer. Não, não é. Nós temos o livre-arbítrio. A partir do momento que nós tivemos posse do nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer o que bem quiser. Só que nós temos que estar cientes de que a colheita nós vamos ter que fazer. Também ela é obrigatória. E nós somos convidados a outros mundos. Ele diz como os mundos que nós podemos ser convidados nesse Evangelho. Um mundo onde o homem, apesar de qualquer lugar do universo, é assim mesmo que ele diz, em qualquer lugar do universo, a sua forma é humanoide, mas ela não é bela, ela é rústica e ela é primitiva em todos os aspectos. Muito bem, nós estamos na Terra, um mundo, uma escola transitória, e quando nos falta a energia elétrica, nós ficamos parecendo animaizinhos, para não falar insetos, virando de roda sem saber o que fazer. Se não tem no supermercado para comprar as coisas prontas, a gente fica em desespero. Se não está tão calor e está frio, a gente fica agoniado. Só que algumas escolas que nós somos convidados, se nós não aprendermos as lições, não tem energia elétrica, não tem internet, não tem escola, não tem papai e mamãe, não tem roupa, não tem sapato, não tem casa, não tem absolutamente nada. Eu disse, não tem papai e mamãe, porque quando nós estamos no mundos primitivos,
nós somos mais animais do que homens. Então, une-se apenas para a procriação e nada mais. Então, nós precisamos entender a importância de ensinar uns aos outros, de educar uns aos outros, de aprendermos uns aos outros. Os nossos pais não são nossos pais. Eles se colocaram na condição de nossos pais, de avós e etc., para educar. Mas eu recebi um pai e uma mãe tão terrível, tão chucro, tão animal, era o que nós estávamos precisando naquele momento. Porque a valorizar o conceito da outra pessoa civilizada, educada, gentil e generosa. Eu gostaria de ter nascido numa família que tivesse uma estabilidade financeira tranquila, que eu pudesse estudar, apenas estudar, fazer faculdade, fazer isso, fazer aquele outro, e eu nasci lá na favela. É aquilo que estava precisando no momento, fala núcleo agora, comunidade. É aquilo que estava precisando. Eu nasci com um anseio tão grande de ouvir belas músicas e tal parecida, e ser um músico, e fazer isso, e fazer aquele outro, e cantar no coral, e perde a audição com 5 anos. É aquilo que eu estava precisando naquele momento. Eu queria isso, eu queria aquele outro. Vamos esquecer o que nós queríamos e fazermos metas do que nós precisamos para realmente ter isto sem sofrimento em mundos felizes, ou transformar a terra num mundo feliz. Um amigo espiritual nos disse uma vez que quando Jesus nos convidou a ser os trabalhadores da última hora, e esta fala que eu vou dizer agora é só para os que se colocam mesmo como trabalhadores de Jesus, porque muitos conhecem Jesus, falam de Jesus, mas ainda não querem ser trabalhador de Jesus. A primeira missão para aquele que quer ser trabalhador da última hora é ajudar essa escola a se embelezar da mesma maneira que nós embelezamos a nossa casa, o nosso jardim, o nosso carro. Da mesma maneira que nós embelezamos a nossa vida pessoal. E aí remetemos a Jesus, que não diz: não perturbe o vosso coração, para que haja paz dentro de si. Creia em Deus e creia também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e eu não os deixareis em nenhum momento enquanto estiver a caminho, porque cada um de vós chegará no meu regaço um dia. Por isso que este Evangelho é o Evangelho da esperança, que nos dá a oportunidade de fazer objetivos diferentes para a nossa vida. Vamos aproveitar e fazer a vibração para o passe. Querido Mestre Jesus, em todo instante de nossa vida, Tu nos guia, Tu nos leva, auxiliando o paz. E quando caímos, nos ergue. Quando desistimos, senta ao nosso lado e calmamente conta os versos de sua própria vida para ensinar que precisamos levantar. Quando reclamamos do frio, oferece a sua túnica, a sua capa, a sua sandália, o seu sorriso e o seu olhar. Quando achamos que a nossa vida está tão difícil que não podemos mais nem um passo, que fugimos, Senhor, para os laços e as armadilhas que nos coloca em perdição. Diz que o teu fardo é leve. Diz para ir ao seu encontro, porque o seu jugo é suave.
quando a nossa esperança morre, nos diz que está ao nosso lado em todo instante. E quando achamos que a nossa prova é a maior prova de todo o universo, Tu permites que toque os seus sinais de quando, para ensinar o amor, precisou ser cravado numa cruz. Agradecemos a oportunidade de estar contigo, Mestre, e agradecemos a oportunidade de ser o trabalhador da última hora, e que possamos assim socorrer e amparar todos aqueles que estão cansados e oprimidos e que nos procuram para ser aliviados.